Nobre, que já está por aqui nos estúdios. Tá Tudo bom, Rafa? Tá animado, pô. Eu achei meio desanimado esse âncora aí hoje. O cara mandou aqui, rapaz. Tá nada, pô. Se ele soubesse que ontem, uma hora dessa... Vai voltar de férias até chegar lá, né? Ontem, uma hora dessa, tava na beirada da piscina ali, na cervejinha e tal. Disso. Bom, brincadeira. Ô, Rafa Nobre, o que a gente tem de informação sobre time, dadas as devidas informações escondidas pelo clube que treina fechado, hein? Pois é, Pedrão, pra gente poder falar, primeiro, boa tarde, bem-vindo de volta, né? Valeu. Pra você, um abraço pro Lelhão também e todos que nos acompanham aqui, pra gente poder falar do Cruzeiro que ontem fez essa primeira atividade, terminou o clássico contra o América, não teve tempo de descansar a turma aí mais pros juniores, a turma mais da base do Cruzeiro fazendo essa atividade ontem e a turma que não teve tanto tempo de jogo no clássico da quarta-feira. E aí hoje sim, os titulares participando dessa atividade. O que dá pra gente falar, Pedrão, é que o mistério gira em torno apenas do Caio Jorge. O resto da turma toda trabalhando normalmente e dificilmente o Caio Jorge deve ser relacionado. Isso porque ele faz um trabalho de fortalecimento, de força, e aí tudo vai depender da evolução desse trabalho. Mas o Cruzeiro não quer acelerar. Ele participou de um jogo só na temporada, nem os amistosos lá nos Estados Unidos o Caio Jorge participou, só jogou a terceira rodada, aquele jogo contra o Betinho, aliás, jogou quase o jogo todo, né? Jogou até os 40 do segundo tempo, aí sim foi substituído pelo então técnico Fernando Diniz, aquele empate 1-1, terceira rodada do Mineiro, e aí não atuou mais. Não tem lesão, mas faz esse trabalho específico aí de fortalecimento, o Caio Jorge. O restante da turma toda trabalhando normalmente, né? Ontem a gente até trouxe a informação com relação ao Japa, que tem uma lesão muscular e havia até a expectativa de uma cirurgia para o Japa, mas ela foi descartada ontem. O Cruzeiro confirmou que não vai precisar dessa cirurgia, vai fazer um tratamento convencional com o garoto cria da toca, o Japa, e aí para tentar colocar ele bem fisicamente para aproveitar, quem sabe, a temporada ainda em 2025. O Cruzeiro não trabalha com uma estimativa de prazo, né? Então a gente fica no aguardo dessa recuperação do garoto do Japa. Ontem, para a gente ainda falar de DM, né? O João Marcelo passou por cirurgia bem sucedida em Belo Horizonte. Os médicos do Cruzeiro operaram o menisco e o ligamento do joelho direito do zagueiro cruzeirense. Ele está praticamente fora, né, da temporada. O João Marcelo, uma lesão muito grave, infelizmente, né, acabou se lesionando no jogo contra o Uberlândia e aí praticamente perdendo a temporada. A expectativa é que ele tenha, e a gente torce por isso também, claro, uma recuperação mais rápida possível, né, mas dificilmente, Pedrão, ele deve atuar ainda nessa temporada. O que dá pra gente falar de movimentação é isso. Acho que não vai mexer muito no time, o Wesley Carvalho não deve alterar muito a ideia do time, fica aquela dúvida ali, Eduardo, Marquinhos, o que pode fazer, se mexe, se vai um pouco mais ofensivo com o Eduardo, se vai com o Marquinhos ali para tentar, aliás, o contrário, né? Se vai mais ofensivo com o Marquinhos ou se vai preencher aquele meio campo com o Eduardo ali, acho que é essa a dúvida. O restante havia até a dúvida com relação ao Marlon, mas parece que o Kaique assumiu mesmo a titularidade na lateral esquerda. É isso, a gente vai repercutir com o Lélio. O Cruzeiro, depois de jogar o Clássico, joga na quarta-feira contra o Democrata, fechando a sua participação. Esse jogo vai ser na Arena do Jacaré, né? Isso, exatamente a informação que a gente vai trazer daqui a pouquinho com relação a esse jogo. Eu furei a informação aí que você ia trazer. Você tá liberado. Gosta, hein? Não, tá liberado. Então vamos lá, já que você falou, tá confirmado. Não, não, viu? Não, a informação, rapaz. Tá bom. Vá com calma, Lélio. Tô voltando hoje. Já confirmado com a Federação Mineira de Futebol, o jogo alterado. Ele aconteceria, estava marcado para o Mamudão, né? O Mamudiabas, mas está com um problema estrutural lá, com uma dificuldade, inclusive, para iluminação. Todos os jogos que aconteceram no Campeonato Mineiro no Mamudão aconteceram ou de manhã ou de tarde. Nossa, a última rodada... Pois é, e a última rodada tem que acontecer 7h45, né? Precisaria de uma iluminação melhor, né? E aí não tem condição o Mamudão nesse momento de oferecer essa iluminação. Tentou o Ipatingão, acabou, o prazo não ficou muito legal e aí liberou a Arena do Jacaré. Tá rindo por quê? Eu tô rindo porque é o seguinte, me falaram, Lélio e Rafa e espectadores, e o Ipatinga não gostou muito dessa ideia não, que lá tem uma rivalidade grande, né? Uhum. De o Democrata mandar esse jogo lá. A rivalidade de ipatinguenses e pessoal de Valadares.
E o Patinho não curtiu muito a ideia de Democrata mandar o jogo lá, não. Porque esse papo aí já não é de agora. É de 10 dias atrás, 15. Exatamente. Há muito tempo que vem sendo falado e cogitada essa possibilidade do Cruzeiro jogar contra o Democrata. O Democrata mandando o jogo contra o Cruzeiro lá, e seria realmente uma grande presença de público, né? Como vai ser também em Sete Lagoas. Mas aí realmente pode ter falado mais alto aí a rivalidade entre as duas cidades. Gregos e troianos. O Democrata pode estar na luta, vai depender desse fim de semana, claro, né? Contra o rebaixamento, que não tem triangular mais não. Ganhou ontem, né? O jogo é decisivo, porque mesmo com essa vitória de ontem, o Democrata tem 5 pontos só, né? Foi a primeira vitória. Então ele tá na lanterna do grupo do América, que é o grupo B, 5 pontos. Já não tem chance de classificação, mas ele pode escapar do rebaixamento com a classificação geral. Hoje tem 3 times com 5 pontos, né? Eles, o Itabirito e também o Pouso Alegre. Aí só o Vila, que só tem 3 pontos, fica atrás. Esses times dos 5 pontos aí estariam nos critérios de desempate. Nesse momento, inclusive, o Pouso Alegre tem 8 gols negativos de saldo, né? Todos esses times que têm 5 pontos têm uma vitória também no Campeonato Mineiro até aqui. Ou seja, é a vida do Cruzeiro para a semana que vem. Grupo C, 11 pontos. Em vias de confirmar logo, né, essa liderança de grupo e, quem sabe, ajudar a definir o futuro do campeonato. Por isso, toda essa importância que tem o jogo deste domingo, o clássico para cima de tudo. Lélio Gustavo, primeiro ponto, lateral esquerdo. Vi que vocês discutiram bastante isso ontem. Às vésperas do clássico, é ideal mudar, trazer a experiência do Marlon, mantém o Kaique com a confiança pelo menos um pouco mais em alta do que vinha apresentando o Marlon, e com o Wesley Carvalho, o Kaique se tornou esse titular que o Rafa citou. O Kaique, ele oscilou, né? Ele não foi um jogador regular nas duas partidas. Ele fez um jogo até razoável contra o América, mas eu ainda vejo o seguinte: como o Marlon, ele saiu por causa de um problema de saúde, foi a amigdalite, né, que o afastou. Se ele tiver em condição, eu vejo que o Wesley Carvalho pode optar pela volta dele à lateral esquerda. E aí, nós temos aqui a enquete sobre o outro aspecto citado pelo Rafa Nobre. A melhor formação do Cruzeiro para o clássico. Eduardo titular, Marquinhos titular ou uma outra opção. Se você votou numa outra opção, escreve aqui pra gente no chat. Qual é essa outra opção que você enxerga para o Cruzeiro? Mas e aí, Lélio? Preenche o meio campo ou utiliza o 4-3-3 com a velocidade do Marquinhos? Olha, o Marquinhos, ele pode entregar uma coisa que o Eduardo não entregaria. Por mais que o time fique ofensivo com ele, o Marquinhos, que já atuou como ala, como lateral, poderia ajudar a fechar aquele lado. E, estrategicamente, ele funcionaria para ajudar a bloquear um lado muito forte do Atlético com a Arana e com o próprio Rubens, na dobradinha. E lembrando que no primeiro tempo o Figueiredo deu muito trabalho pro William. Inclusive uma jogada, ele ganha na velocidade, sai na cara do gol para fazer o segundo gol do América ainda no primeiro tempo. Eu, com sinceridade, eu optaria pelo Marquinhos, inclusive por causa dessa característica dele, porque ele acompanharia talvez ali o Arana, o próprio Rubens, até o final da jogada. Mas, assim, o Eduardo, se você falar também que ele foi o péssimo dos péssimos contra o América, é mentira. Ele chegou a criar uma situação ou outra. Mas o jogador mais objetivo e que também, num caso do Atlético estar postado mais defensivamente, seria importante por causa do drible, é o Marquinhos. O repórter tem alguma opinião formada sobre o tema? Eu acho que o Kaique realmente não foi bem contra o Uberlândia, acho que ele não foi bem. Contra o América, acho que ele evoluiu bastante, acho que ele até gostei da partida do Kaique. O Marlon entra no final do jogo, mas eu gostei da partida do Kaique. O Eduardo é aquilo, né? Ele já mostrou muito, mas contra o América, acho que
tô com o Lelhão, não foi horrível, mas a gente espera um pouquinho mais do Eduardo, a gente já viu um pouquinho mais do Eduardo. Eu tentaria o Marquinhos, porque o Marquinhos tá naquela de pedir passagem, né? Sempre questionado, o Marquinhos tem entrado bem e mais uma vez ele foi bem também no Clássico. Acho que eu entraria com o Marquinhos até para tentar confundir um pouquinho do Atlético, ter uma força de um lado com o Dudu, do outro com o Marquinhos. Eu acho que esse é o momento do Marquinhos. Nesse momento o Marquinhos ganhando disparado aqui a enquete. E, enfim, né? É o Clássico, mas é a sequência da temporada também, né? O cara tá pedindo passagem, independente de ser ou não o Clássico, é uma possibilidade. Vejo para além disso que o Lélio falou sobre ele ser mais decisivo e ter esse aspecto de acompanhar o lado na marcação, o Marquinhos é um cara que sofre falta, né? Diferente do Eduardo. O Eduardo é o cobrador da falta, mas o Marquinhos segura a bola para sofrer a falta, para ganhar um escanteio na linha de fundo, para ir na linha de fundo para ganhar um escanteio, na verdade, né? Então é um outro aspecto também, porque o Clássico vai ser equilibrado, imagina. Isso decide o jogo, né? E isso acaba sendo um fator que desequilibra para um lado ou para o outro. Vamos falar de arquibancada, Rafa Nobre. Afinal de contas, tem toda uma preparação especial para esse Clássico de domingo. Operação de trânsito, operação de polícia, tudo em otempo.com.br. A gente traz aqui agora a informação que a torcida quer ouvir, né? O recorde pode ser batido no Mineirão domingo, Rafa. 61.584 ingressos disponibilizados pelo Cruzeiro. Um ingresso a mais do que foi e do que é até agora o recorde de público do Mineirão. Aquela partida na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Também um jogo entre Cruzeiro e Atlético, aquele 0-0, né, no Mineirão. Então o Cruzeiro com essa possibilidade, né, de novo recorde de público desse novo Mineirão, né, 61.584 ingressos disponíveis e os ingressos já estão esgotados. O Cruzeiro comunicou hoje que eles estão esgotados, então a expectativa é essa. Tem sempre aquela varredura, né, um dia antes do Clássico, né, com relação aos ingressos, a turma que acaba não retirando aquela gratuidade dos ingressos, e aí alguns voltam para o sistema, mas aí é contar muito com a sorte, né? Então isso é bem difícil, mas pode acontecer. De fato, o Cruzeiro confirmando que os ingressos estão esgotados, então assim a expectativa de mais uma, né, quebra de recorde público.